Nós estamos, então, numa série... talvez você não entenda porque está aquele vácuo ali de cadeira. É só para vocês não tentarem o anjo da proteção, tá? Pode ser cônjuge na cochilo, deixa a placa cair na sua cabeça. Então, por isso, nós colocamos as cadeiras fora do raio de ação. Só para você entender. Acho que você já sabe que a gente está com obra aqui. Obra dá esse transtorno mesmo, tá com as coisas fora do lugar. A gente está meio virado aqui. E espero... Eu prometi para você semana passada que hoje a gente estaria ali, mas não deu. Então, eu vou falar só que eu espero que domingo que vem a gente já esteja lá no palco. Não vou prometer mais nada, né? Porque não depende só de mim. Mas a gente está estudando aqui já 2 domingos sobre essa questão de ser igreja, de pertencer, de participar, de perseverar. Na semana passada nós demos a ênfase na questão do pertencimento. E nós lemos aqui, repetimos várias vezes o que está em Efésios capítulo 2, o verso 19, que fala que nós somos, no finalzinho do verso, fala que nós somos o quê? Família de que não deu, ninguém lembrou, só nós 2. Eu vou pegar o sermão da semana passada, vou pregar de novo, aqui. Nós somos o quê então, meus irmãos? Família de Deus. Você tem uma família, você tem um sobrenome, você tem um lugar que você foi criado, mas tem algo que está acima disso. Eu espero que você já tenha entendido isso. Está acima disso, você é família de Deus, tá? E uma maneira de você, que é propício, que é comum, quem é família de Deus, participa da família de Deus. Então ele nem precisa ficar falando o tempo todo que ele é família de Deus, porque ele participa da obra do Senhor. Quando a gente faz alguma coisa, a gente só tem que ficar explicando quem a gente é, um lugar estranho, mas quando a gente faz algo assim que está sendo visto, aí isso já diz por nós mesmos. Imagina se todo domingo eu chegasse aqui para me apresentar para vocês e falasse, né? O que eu poderia falar de mim? Eu sou... Quem já viu aí? Quem lembra aí da minha descrição lá do Instagram? Do perfil? 3 palavras. Calvinista, flamenguista. Calvinista, flamenguista e hétero. 3 palavras. Mas já pensou chegar aqui domingo e virar para você e falar, irmãos, deixa eu falar um negócio. Eu sou calvinista, tá? Eu sou presbiteriano. Sou reformado. Aí no outro domingo eu começo do mesmo jeito. Mas eu não paro. Aí eu falo assim, eu sou calvinista, eu sou flamenguista. Sabe o que é flamenguista? Aquele time, vermelho e preto e tal, o melhor do Brasil, e começar a ficar explicando tal, essa coisa toda, né? Muito querido, muito odiado. E no outro, e em seguida falar assim, eu sou homem, tá, gente? Olha para mim. Homem, macho, entendeu? Masculino, barba. Eu preciso falar isso para vocês? Não preciso por vários motivos. E eu espero que eu esteja certo aqui. Porque quando vocês olham para mim, vocês já veem isso. Quando vocês me ouvem conversar, falar, seja no particular, seja na brincadeira, ou uma coisa séria, ou na pregação, na instrução, vocês já sabem qual tipo de cosmovisão eu estou vivendo. Time também, time é bobagem, brincadeira, te põe para dar uma graça, né? Mas não é tão importante, mas vocês sabem também. Para quem preocupa com isso, ou para quem acha que isso é importante, ninguém tem dúvida. E que eu sou homem também, eu sei que eu não pareço, né? Se eu falasse fino, eu ia fazer fonoaudiólogo para melhorar, porque o homem tem que ter jeito de homem. Quem está com a mesma versão que eu aí, levanta a mão. Assim, não só levanta a mão, mas lê. Assim, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Só eu que estou com você, então vamos abrir, eu vou procurar aqui na área, então, porque eu quero que você leia. 1 Coríntios, capítulo 12, vai dando teco assim, e dá certo, hein? Funciona. Verso 27, muda para a área, rapidinho chega, que beleza, hein? Ora, vocês sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Todo junto agora? Ora, vocês sois corpo de Cristo. De novo, as mulheres? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Os homens, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso, é isso que nós somos, é isso que nós estamos pensando aqui nessa noite, é isso que você e eu precisa guardar. A palavra de hoje é participar. Se a palavra da semana que vem foi pertencer, a palavra para hoje, para essa noite, para essa semana é participar. Por quê? Porque você deve entender como eu, que eu entendo que eu não fui salvo para assistir, para ficar
de telespectador. Eu fui chamado para participar. Eu acredito assim, você acredita assim? Eu acredito assim, eu não fui chamado, ou não fui salvo para ficar assistindo, para ficar, oh, que legal, hein? Massa, mas com o braço cruzado sem se envolver. Eu fui chamado para participar. Cada cristão recebeu isso, porque o texto que a gente leu aqui, Paulo está falando que todos são parte do corpo de Cristo, e cada um individualmente faz parte desse corpo. Ou seja, ele fala de corpo, mas ele fala de individualidade, ele fala do todo, ele fala do particular. E então a gente precisa participar, não pode ficar só observando. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, você sabe muito bem que os exemplos não são daqui, são do meu intercâmbio, que eu faço com um colega lá da Nova Zelândia, muito obrigado, né? Ele me passa uns dados, eu vou atrás e trago para a gente refletir aqui, mas não é o nosso caso, né? E é feita uma comparação quando você pensa na igreja. Existe gente que está na arquibancada e tem gente que está em campo. A metáfora, o modelo, o exemplo, né, a ilustração do esporte é o que mais facilita a gente entender isso, né? Então você tem ali um pessoal jogando na quadra, ou no campo, pode ser vôlei, pode ser basquete, pode ser futebol, e está todo mundo lá. Aí você está sentado assistindo, você está lá sentado assistindo, entendeu? E o pessoal está correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá, e a coisa está difícil. Seu time está tomando um arranco, não está dando certo. E aí você pensa, de repente, o técnico está aqui gritando com o time, falando com ele, de repente ele olha para você, e ele fala, vem cá, entra aqui dentro. Vem cá, entra aqui dentro. Vou trocar você aqui. Vem, você, por favor, vem. Vou substituir. O que você faz? Você está lá no estádio, por exemplo. O cara fizer um negócio desse comigo, eu caio para trás, né? Eu falo, leva esse técnico para o hospital, porque ele está doido, né? Mas você imaginou se acontecesse isso? E ele fala assim, é você, entra. Sai, Arrascaeta. Entra, Beto. Né? Se virar, né? No estádio eu poderia. Se o cara insistir, já falar, rapaz, eu vim aqui para assistir, eu não vim para jogar, não. Eu vim para dar todos os palpites a respeito do jogo, menos executar algum. Eu vim aqui, eu paguei para diversão. Eu paguei para me divertir desse negócio aqui. Cantar uns corinhos. Você sabe que no estádio eles cantam uns corinhos, né? Não dá para cantar na igreja, mas tem uns corinhos próprios lá do estádio, né? Eu vim aqui para cantar uns corinhos diferentes. Eu vim aqui para poder extravasar, falar mal do juiz. Onde que eu vou poder falar mal do juiz sem ser preso? Né? Só no estádio. Eu vim aqui para isso, eu não vim para entrar em campo. E se o cara insistiu, eu falo assim, sai fora, rapaz, me erra. Mira em outro. Eu não. Então, essa é a postura de quem está na arquibancada. Agora, quem está em campo é um outro papel. Exige compromisso, envolvimento, participação. E na igreja, da igreja lá da Nova Zelândia, tem uma turma que é da arquibancada. Ela só fica no campo das opiniões, ela comparece. E, se bem que a turma hoje está comparecendo até de outro jeito. Tem uma turma que só comparece ali, ó. Só ali. Senta, estoura pipoca, sei lá o que você compra lá. E fica, e não vem, vai em tudo quanto é lugar, mas na igreja não consegue vir. Depois da pandemia para cá, criou-se esse modelo de crente aí. Que eu não estou avaliando, só estou contando o caso, né? Fica na arquibancada. O som tá ruim. Oh, de novo tocar esse louvor. Ih, o pastor agora virou emo, só prega de preto. Já falaram isso aí. E eu tô nem aí, né? É a roupa que me deixa menos gordo, gente. É só isso. Só para facilitar a sua vida, a sua visão, né? Porque quem está na arquibancada está cheio de opinião. Por que não chutou do lado de lá? Chutou aqui, o goleiro pega. Ah, toca para a direita, rapaz. O da esquerda tá ruim ali. Você viu que ele estava marcado? Quem está na arquibancada está cheio de razões, mas de pouco, efetivamente nenhuma participação. E o crente que fica na arquibancada é a mesma coisa. Ele vem, ele comparece, ele ocupa, ele senta no banco, ou, no nosso caso, na cadeira, né? Ele recebe a palavra. Tem hora que ele até gosta, ele fala, que delícia. Que palavra abençoada. Fica nisso. Não tem vínculo, ele não frequenta um grupo pequeno, ele não convive com ninguém aqui durante a semana, ele não participa nem, até do grupo do WhatsApp ele tem preguiça, ele nem lê o que está sendo colocado lá. Depois nem sabe que foi dado o aviso, mas... né? Eu acho que eu poderia resumir esse tipo de gente, de cristão, de crente, com aquele que tem um foco no que a igreja pode oferecer, o que a igreja pode me dar. E aí é fácil, é muito claro, é muito comum entender por que se muda tanto de igreja, né? Porque, pensa bem, nós não temos um estacionamento
Se a pessoa gosta muito de estacionamento, porque ela tem um cuidado com o carro dela, e que o carro para ela tem um valor, sei lá, emocional, sentimental, ele não vai vir aqui. Ou ele vai vir de Uber, ou ele vinha de Uber, agora ele comprou o carro, mas essa igreja não tem estacionamento, deixa eu ir para outra que tenha, que não tem vínculo, é o crente daqui bancada, entendeu? Aí ele olha e fala assim, aí ele vai fazendo um monte de análise, fica com a prancheta imaginária, né? Na cabeça dele tem uma prancheta e fica dando checklist e tal, se eu for em outro lugar melhor, até para assistir a gente vai ser assim, essa câmera de lado, pô, na outra igreja ali tem uma câmera que pega de frente, e pega de lado também, e roda, tem aquela grua que vai rodando e tal, é melhor lá mesmo, porque ele é da arquibancada, ele não entrou em campo, ele não está junto. Quando ele lê esse verso, que nós vamos ler de novo, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, ele joga isso só para o imaginário, assim, mas ele não tem isso prático, perto dele, não tem. Não é o seu caso, não é o meu caso. Né? Nosso caso é participar mesmo, envolver relacionamento, serviço, sacrifício. A nossa pergunta não é o que a igreja pode nos dar, a nossa pergunta é o que Deus deseja realizar por meio da gente. Senhor, o que você pode me dar? Não sei, não é isso que me preocupa, é o que eu posso fazer. O que o Senhor quer fazer através de mim? O Senhor está fazendo. O Senhor está governando o mundo, o Senhor está governando todas as coisas. É assim que a Bíblia diz. Que o Senhor está executando um plano eterno que na cabeça da gente não cabe. A gente não consegue descrever isso, mas é assim. Todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Eu não entendo. Então, enquanto eu estou participando desse negócio, que é um mistério, o que o Senhor espera de mim? O que eu posso participar? Como é que eu posso atrapalhar menos? Essa é a pergunta do crente que entrou em campo. O da arquibancada, já sabemos. Perde tempo. Ele não escolhe só o jogo, ele escolhe o estádio também. Vai no estádio que é melhor. Né? E, infelizmente, irmão, é possível frequentar a igreja e não ser necessariamente um participante da igreja. É possível. Não é assim? Até porque não tem, até onde eu sei não tem, né? Ali na porta, que a nossa porta de entrada é a lateral do fundo do caso, não tem ali um cartãozinho para passar para você entrar. Tem. Reconhecimento facial. Chega, mostra a carinha, aí eu chamo um negocinho ali que roda, a cancela fica liberada, você pode passar. Não tem, todo mundo, a catraca, todo mundo pode entrar. Entra tudo na igreja. De vez em quando entra até cachorro. Né? Entra, não é? Lógico. Então. O caramelo. Caramelo participa dele. Tem uma história de cachorro, não sei se eu já contei aqui, poxa, que é uma igreja tipo lá de Carangola, que tem o púlpito arredondado para dar um efeito acústico e tem umas portas laterais, assim, né? O pastor passou o dia inteiro pregando, era uma congregação, ele passou o dia inteiro, assim, pregou de manhã, almoçou, aí saiu para fazer visita, ficou atrasado para ir para o culto, chegou para o culto correndo. Antes ele passou na pracinha e comeu um sanduíche. No que ele está comendo um sanduíche, Beto, o caramelo toda hora chegava e começava a esfregar na perna dele, querendo um pedacinho, obviamente, cachorro. Ele sai para lá, Beto. Sai para lá. E ele foi comendo, andando, veio para a igreja, o caramelo vindo atrás dele, andando, vindo para trás dele, vindo andando, ele chegou, acabou, se livrou do cachorro, começou a pregar. Ele começou a falar, veio um diácono para dar um recado que ele tinha que dar no púlpito, puxou a perna dele assim um pouquinho para dar um recado, ele sai para lá. O diácono caiu, o pessoal ficou assustado e falou, calma gente, esse cachorro está me perseguindo há muito tempo. Vocês não sabem disso, né? Entra todo mundo aqui, meus irmãos, qualquer pessoa entra. Eu entrei. Eu não era ninguém, não era nada, eu tinha uma fama ruim, eu não estava procurando Deus, eu estava procurando a confusão na vida. Eu entrei, eles me abraçaram, me receberam, a igreja é assim. Eu podia ter ficado ali, só curtindo o ambiente e não ter participado. Mas Deus foi transformando a minha vida, assim como Ele está fazendo comigo até hoje, está fazendo com você até hoje, e eu não quis só ter meu nome na igreja, no papel da igreja, não. Parêntese. Pedro, fica de pé, fazer um favor, Pedro. Esse moço aí é o Pedro Anísio, tá? Ele está nos ajudando aí na secretaria, recolhendo os dados, tá bom? Ninguém fica assustado, pode sentar, Pedro, fica à vontade. Para as meninas aí solteiras, ele é solteiro, tá? Vamos dar um bar. É porque às vezes pede uma coisa para você, dá um dado, você fala, quem é essa pessoa que está me pedindo dado aqui, né? Será que hackearam aí o zap da igreja? É ele, tá, irmãos? Ele está nos ajudando nisso aí. Fecha o parênteses, eu não queria ter meu nome apenas no hall do membro da igreja, só pertencer à UPA. Eu queria participar. Eu quero participar. Você quer participar?
Eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero servir a obra do Senhor. Por quê? Vamos voltar para o texto? Vamos ler o texto tem que nos convencer. Se eu não gostar do que eu estou falando, não tem problema, fica com a Bíblia. As mulheres agora, ora... Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos mostrar para elas como é que lê bem? Ora, vós sois corpo de Cristo. Rapaziada, quase que vocês me deixam na mão, hein? Eu ia passar vergonha aqui. É isso, corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo, tem um papel para mim, tem algo para ser feito. Mas da turma que está na arquibancada, a gente tem que parar e pensar por que está na arquibancada, por que não sai da arquibancada. Eu tenho algumas sugestões aqui para falar com você, tá bom? Vamos lá, primeira. Tem gente que está satisfeito. Ele vem, ele dá a oferta, ele entrega o dízimo, ele vai embora e está tudo bom, que maravilha. Se ninguém cumprimentar ele, é melhor ainda, que não me viro, que bom, ninguém vai me dar nada para fazer. E ele está satisfeito assim. Eu acho estranho, mas tem gente assim. Mas eu acredito que existe uma solução para isso. A fé precisa alcançar o outro, convivência. Não basta receber e ficar para si mesmo. Por isso que desigrejado, gente que vive sozinha sua fé solitária, isso é uma anomalia. Isso é a mesma coisa que arrancar um braço e deixar o braço, falar, não, o braço se vira sozinho, ele vai se virar. Não se vira. Não funciona. Não pode. Mas existe gente na arquibancada que não é só porque ele está desligado, satisfeito, só com que ele está ali na arquibancada, porque um dia ele entrou em campo, um dia ele serviu, um dia ele participou, mas ele foi machucado, ele foi ferido. Ele criou uma expectativa de perfeição, ele achou que todo mundo ia bater palma para ele, que todo mundo ia reconhecer seu trabalho, e que ia valorizar ele, pois chegou uma outra pessoa na igreja, o pessoal voltou os olhares para ele, esqueceu dele, ele ficou chateado com isso, ele ficou machucado com isso, isso acontece, ninguém nem lembra dele mais, e o sentimento que ele tem é que ele foi usado, que abusaram dele, debocharam da sua boa vontade. Para esse tipo de problema, para esse tipo de situação, existe cura. Jesus cura os nossos sentimentos quando a gente acha que está assim, porque o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que individualmente nós somos membros de um corpo e que todos nós temos o mesmo valor. Podemos atuar, vamos atuar em funções diferentes, verdade, é isso mesmo, mas todo mundo tem valor. E se você, em algum momento, acha que aconteceu isso com você, ou tem certeza que aconteceu isso com você, não vai embora hoje daqui sem resolver esse negócio. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a Deus para tirar esse sentimento ruim. Você não pode ficar na arquibancada ferido dessa maneira, machucado dessa maneira. Para situações assim, Jesus tem uma bênção de cura. E mais, o passado não pode definir o futuro. O que aconteceu comigo no passado não pode definir o futuro, porque tem um presente agora, tem um Deus presente cuidando de mim nesse momento, de você também. Então, mas tem gente na arquibancada porque ele acha que ele é invisível. Ele está muito perto desse que foi machucado, porque ele faz as coisas, mas ninguém fala. E ele está esperando ali um aplauso, um tapinha nos ombros, assim, está esperando alguma coisa, ninguém falou. Pô, ele fez uma comida gostosa, ele colocou um monte de negócio legal junto na mesa do café, o pessoal comeu, gostou, mas ninguém comentou, porque às vezes é assim. Eu não lembro qual domingo foi, eu comi um negócio ali atrás, mas estava tão bom, que eu acho que eu comia metade do que foi ofertado. Se tinha eu comia metade, eu acho. E só não comi mais porque eu cheguei depois. Estava muito bom, mas eu não sei quem fez. Não agradeci, não falei. E tem gente que fica sentido com isso. Ninguém vê o que eu faço, ninguém vê como eu me importo. Mas irmã, presta atenção numa coisa. Se eu não enxergar, se o coleguinha aqui não enxergar o que você está fazendo, o que você está oferecendo, o seu esforço para poder servir o reino de Deus, para trabalhar, para ser uma pessoa participante, não só pertencente, mas participante da família de Deus, Deus está vendo. Nada foge ao olhar de Deus. Nada, Ele está vendo. Pode ajoelhar hoje à noite e falar, Senhor, eu sei, meu irmão não viu, minha irmã não viu, pastor nem está sabendo o que eu estou fazendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo, eu estou fazendo para o Senhor, eu quero que o Senhor me visite, que meu coração fique em paz para esse negócio. E pronto, vamos para frente. Arquibancada é lugar de gente satisfeita, ferida, invisível, e tem aqueles também que estão na arquibancada porque eles são muito exigentes, eles ficam se comparando, e uma hora ele fala assim, eu faço, mas eu não faço tão bem como o fulano. Ou ele fala, eu nem consigo fazer o que o fulano faz. Meu irmão,
Individualmente, o que a Bíblia diz é que individualmente cada um tem uma função, um porquê. Você é importante com aquilo que Deus te deu a capacidade de fazer. Eu não tenho valor para fazer uma coisa que Deus não me mandou fazer, não me chamou para fazer. Eu admiro demais o pessoal que dá aula para criança na igreja. Admiro mesmo. Porque eu não consigo fazer isso. Você acredita? Eu nunca consegui dar aula para criança. Mais de 25 anos de pastorado, nunca dei. As poucas vezes que eu fiquei criança, eu acho que eu mais brinquei com eles do que falei alguma coisa. Fiquei fazendo bagunça. Eu acho difícil mudar a minha linguagem. Eu gostaria. Eu vejo alguns pastores que antes de pregar, ele põe as crianças tudo na frente assim, abaixa, fala com elas a respeito do sermão, explica as coisas, numa linguagem assim que elas entendem. E eu não consigo. Não consigo. Sou manco dessa perna. Eu vou sofrer por causa disso? Não, sabe por quê? Tem outros irmãos que fazem isso muito melhor, então a gente abençoa eles, a gente não fica se comparando, não. Tem coisa aqui, meus irmãos, que outras pessoas fazem que eu sou incapaz de fazer. Se eu for fazer, eu vou fazer muito mal feito. Mas a pessoa que fica comparando, fala, meus dons não são importantes, eu sou meio, né? É uma comparação desnecessária. Aí, para isso, a própria Bíblia diz que o olho não pode ficar achando que é melhor que a boca. A boca não pode falar, porque não sou ouvido, não vou fazer tal coisa. É um negócio até bem infantil, né, quando a gente pensa assim, mas é assim que a gente faz, tem hora. A gente fica na arquibancada. Tem também, né, aquele que não é comparador, ele é ocupado demais, nunca tem tempo. E aí, não tem tempo, não tem agenda, isso aí tem muito a ver com aquilo que a gente valoriza. Aquilo que a gente valoriza, a gente prioriza. Você não precisa ficar aqui 24 horas. Esse é meu papel. Eu sou full time para a igreja. Eu não fico aqui 24 horas, mas eu estou à disposição da igreja 24 horas. Né? Esse é meu papel. Por isso chama de tempo integral. Obviamente que eu cumpro horários, né? Mas você entendeu. Você não precisa fazer isso. Mas sabe que você não tem nada para oferecer? Um tempinho. Nós vimos lá em Manaus, agora recente, Vinícius e outros irmãos estavam lá, 600 pessoas se voluntariaram, tudo bem, a igreja é grande, mas são 600 pessoas. Praticamente é uma multidão de pessoas. E eu soube que muitos ali são profissionais liberais, são gente daquela situação, alguns funcionários públicos que escolheram tirar férias, um pedaço das férias naqueles dias, para servir a Igreja Presbiteriana do Brasil, que está reunida todo o Brasil naquele lugar. Eles fizeram isso. E tinha gente de toda categoria de serviço ali. Que você pensar, aquilo que a gente valoriza, a gente prioriza. O médico falou para você, você tem que beber água 3 litros por dia. Porque senão, você vai morrer. Você vai morrer rápido. Sua esposa está nova, está bonita, vai casar com outro. Você tem um seguro, ela vai herdar esse seguro. E o outro sujeito vai curtir o seu seguro gordo que você vai deixar. Você bebia meio litro de água por dia. Quando você pensa nisso, você começa a beber 5. Você vira um camelo para beber água. Não é assim? Porque aquilo que a gente valoriza... Se o médico falasse que se você não beber água, ela que ia morrer, talvez você até ficasse quieto, né? Aí não pode também não, tô brincando. Mas o fato é que aquilo que a gente valoriza, a gente prioriza. Eu não tenho tempo, é conversa. Você não tem tempo hoje, não tem amanhã? Não, amanhã também não tem. Tem tempo dia nenhum. Meu Deus, abençoe esse irmão, que ele é um escravo. Ele é um escravo, ele não pode fazer nada para o Senhor, Pai. Porque todas as bênçãos que a gente acha que ele recebeu, na verdade, são uma corrente nos braços dele. Ele não pode fazer nada, ele não pode olhar para uma pessoa, ele não pode compartilhar o evangelho, ele não pode abrir sua casa para receber alguém, ele não pode fazer nada, Deus. Que vida miserável é essa? Que coisa triste. Tem misericórdia desse irmão, Pai. Ele é um escravo. Não, ele está andando de carro, mas ele é um escravo. Ele está viajando para tal coisa, mas ele é um escravo das suas escolhas que não cabem o reino de Deus nas escolhas dele. Que coisa triste. Tem gente que é assim. É uma questão de prioridade e sabedoria para escolher. Escolhe um tempo. Daqui a um mês, nós vamos, num grupo aqui do presbitério, da nossa igreja também, para um congresso de pastores e líderes lá em Belo Horizonte. Olha, irmão, se você puder ir o ano que vem, esse ano já está em cima da hora, mas se puder, vai também. Mas, se não puder esse ano, se organiza para o ano que vem, você vai ver. Uma das coisas mais legais que tem lá, por incrível que pareça, não são as palestras, as pregações, é ver um povo que serve ali, e que serve alegre, serve feliz, participa. E tem gente que é assim mesmo. Ele separa 2 horas no dia dele. Já ouvimos esse testemunho várias vezes.
Porque ele só pode 2 horas, mas 2 horas que ele pode, ele vai lá, ele vai arrumar as cadeiras, ele vai fritar um trem, vai fazer um negócio, e lá é trem mesmo, porque em Belo Horizonte é trem, né? Então, ele vai arrumar um troço, quando é trem é troço, né? Ele quer participar do trabalho do Senhor. Você, meu irmão, você foi chamado família de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, e individualmente você é membro, você faz parte, você não pode ficar na arquibancada com os braços cruzados, você precisa se envolver. E tem também gente na arquibancada que está ali porque só está perdido mesmo, ele não sabe, ele quer fazer alguma coisa, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, né? E se deixar, ele vai escolher errado, ele tem 1,60 m e ele quer jogar basquete? Não vai. Então ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda, ele precisa de direcionamento. Para que a igreja serve? Para isso também, para falar, meu irmão, olha só, você cantando é um terror, filho. Mas você tem outras coisas que você pode ajudar. Você não precisa ficar assustando a gente. Você pode fazer outra coisa. Você tem outra coisa que Deus pode te usar. E tem gente que é assim, tem gente que trabalha na surdina, na calada. Nem aparece o nome dele às vezes nas coisas, mas faz tão bem, tão bem. E se você tem vontade de fazer alguma coisa, mas não sabe como, procura gente, procura liderança, vamos orar por isso. Talvez eu não tenha resposta na hora, mas nós vamos buscar, nós vamos jejuar, vamos pedir a Deus. E não fica se preocupando de ser perfeito, não. Deus está querendo que você seja disponível. Participar tem a ver com disponibilidade. Começa pequeno, começa pouco, mas começa. Se envolve. Essa semana, se tudo der certo, nós vamos, né? Já falei, pular lá para cima de novo. Vai ter carro para colocar no lugar, caixa, montar não sei o quê, regular não sei o quê, vai estar tudo desregular de novo, a gente vai reclamar, a gente vai regular. Precisa de gente para isso. Para transmitir, para as pessoas que ficam em casa, que não conseguem estar aqui, né? E para aquelas que não querem estar aqui também, né? Que podia, mas não vem. Mas não vamos transmitir assim mesmo. Quem sabe a hora Deus pega na curva, né? Uma coisa muda. E isso tudo que eu estou falando aqui, meus irmãos, pode parecer só uma conversa de coach, né? De treinador. Não, não é não. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu vou pedir para você abrir, quem conseguir abrir aí, já pode ler bem alto, que eu quero escutar lá na sala das crianças, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 18. Você achou, você levanta para falar mais solto e fala bem alto aí, por favor. Um de cada vez. 1 Coríntios 12, 18. Colocando cada um deles no corpo, como Deus colocou cada um de nós no corpo como lhe aprouve. Ou seja, tem uma finalidade. Você tem unha. As mulheres têm unha para uma coisa, os homens têm unha para outra. Né? Tem sobrancelha, você tem cílios. Tem coisas que parece que não tem utilidade. Tudo tem uma função. Tudo tem uma utilidade. Você não está aqui para servir de enfeite, não. Tá? Eu sei que você é muito bonitinho, você é muito bonitinho, mas não é só isso. A não ser que você esteja doente, então nós precisamos cuidar de você. Então o seu papel é ser doente, por um período. Vamos cuidar de você. Tem um porquê, ser membro. Quer ver? Outro irmão agora, 1 de Pedro. Aí vai falar, esse verso que nós lemos antes falou sobre ser membro, né? Participar ali como membro. Agora vamos ver sobre os dons. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus, cada um segundo o dom que recebeu. Dom não é troféu para você ficar exibindo, olha só, eu sou um pregador, tal, não sei o quê, não é para isso. Dom é para servir, tem uma utilidade, tem uma função. Você recebeu dom, talento. Todo mundo que sabe fazer alguma coisa, é recepcionar alguém, é ajeitar uma mesa, é olhar se está tudo certo. Aqueles que têm mania, né? Ajeitar as cadeiras para poder ficar quadradinho, certinho, seja o que for, você tem um jeito. E aquilo que você recebeu de capacidade, de dom, de talento, não é para se exibir, não é para ser superior a ninguém, é para servir a uma finalidade, que é abençoar o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Tem a ver com crescimento também. Agora, Efésios, capítulo 4, verso 16... fala de crescimento. Efésios 4,16. E quem todo o corpo bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Olha só, esse verso é maravilhoso. Esse verso está dizendo para mim e para você que nós não crescemos do jeito certo, a não ser quando a gente está conectado, perto um do outro. Separado não funciona. Separado é maluquice. Separado, o que cresce é alucinação. É você achar que você é muito inteligente, que você é muito crente, que você é muito presbiteriano, que você é muito calvinista, que você é muito isso, muito aquilo outro. É essa burrinha aí. Agora, crescer de fato, ter o caráter sendo trabalhado, é só quando eu ando com meu irmão, quando eu compartilho com ele as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas dificuldades, aquele momento que eu dou glória a Deus por uma coisa que realmente foi bom. E também quando eu falo, caramba, parece que não resolve esse negócio na minha vida, toda hora essa unha está encravada, não funciona. É ali junto com alguém, quando eu compartilho e escuto o que ele tem para compartilhar também, que a gente se ajuda, e a gente vai crescendo, e vai desenvolvendo, e vai servindo todo. Já teve vez, meu irmão, várias vezes na vida, mas assim, só para lembrar das mais recentes, né, que ia acontecer reuniões aqui, e eu, nossa, aquele dia parecia que era o dia do não. Tudo que eu tentei, não. Tudo que eu tentei, deu errado. Ia fazer reunião. A expectativa eram 20 pessoas, tinha 3. Houve vontade de desistir aquele dia. Ah, caramba, vamos embora. Assistiu a série. Vocês não estão querendo? O que eu tenho que querer? Bobagem. Aí eu cheguei perto do irmão para falar isso. O pessoal não aparece assim, esse aqui, esse que vieram, vamos valorizar ele. Aí eu puxei e entrei, fui fazer o que tinha que fazer. E no final foi ruim? Não foi. Mas se eu não tivesse compartilhado aquele momento, eu estou desanimado, porque não vem ninguém, você fala, você chama, não aparece. A pessoa precisa, mas finge que não precisa. Pô, ficar remurriando aí, pedindo, né, ajuda, mas na hora que tem ajuda, não valoriza. Se eu não tivesse compartilhado com a pessoa isso, e que eu estava desanimado, que a minha vontade era ir embora, eu tinha ido embora. Eu podia, né? Eu podia só virar e falar, não estou bem, vamos embora. Não veio tanto que vinha, vamos embora. Mas eu falei o porquê. Falou, não, mas o fulano veio, o ciclano veio, vamos valorizar eles. E então vamos. Engole, pega o violão, vamos começar de novo. É assim, irmão. Você vai desanimar, você vai deixar muita coisa pelo caminho, se você andar sozinho, se você não participar. Todo mundo que já deve ter visto uma orquestra, mas a gente nem precisava ver uma orquestra, a gente pode só olhar para cá e ver os nossos irmãos tocando aqui. Eu estava achando que isso aqui era um espanador, gente. Olha aí. Estão vendo aí? Sozinho, vai dar alguma coisa? É difícil, né? A nossa religião, só o batuque não funciona bem, não. Né? Mas você tem o violão, você tem o outro violão, você tem contrabaixo, você tem a voz, você tem... Aí quando todos fazem juntos, a coisa fica, legal, nos abençoa, nossa alma vai ficando solta, a gente vai cantando, a gente vai adorando o Senhor, a gente vai lembrando o que Ele fez. Mas se fosse um só sozinho, só a voz, só que dificilmente ia cumprir um papel, fica bonito junto. A orquestra é a mesma coisa, você pensar num violino, se você gosta de violino, é legal ouvir um violino, mas só um violino tocando parece que é um mosquito que está voando, que é um pernilongo, né? Mas o violino junto da orquestra, na hora certa, fica o quê? Show de bola, não é? Você escuta, seu coração fica, que legal, que bom. Orquestra, conjunto, igreja, juntos, família, que pertence, que participa. Amém, meus irmãos? Amém. Bem, deixa eu correr aqui, porque eu não quero te cansar. Eu quero que você saia daqui sabendo que pertence e que queira participar, não correr de mim. Pertencer me dá um lugar para, uma família. Participar me dá uma função, me lembra de função, de importância. Eu tenho, sabe? Se eu sei, sabendo que eu pertenço, eu já sei de quem eu sou. Mas quando eu participo, é onde eu respondo de que maneira eu contribuo, como que eu opero, como é que eu faço para a coisa andar. E aí eu vou te dar uma dinâmica aqui para você pensar 4 passos aqui para você alinhar essas coisas que a gente está conversando aqui, né? Primeiro, você tem que perceber, reconhecer que você tem algo a oferecer. Por quê? Porque você é membro do corpo, você é da família de Deus, você individualmente faz parte do corpo de Cristo. Então não venha com essa conversa. O que pode acontecer é que você está na arquibancada porque você foi machucado, porque você ficou na preguiça, porque você não descobriu o que você pode fazer, sei lá, uma daquelas coisas que a gente conversou mais cedo aqui. Mas você tem, então perceba, olhe ao redor, perceba, olhe se tem alguma coisa.
Poxa, isso aqui eu posso fazer, né? Coisa simples, às vezes, as pessoas olham, percebem, vão lá e arrumam, e ajeitam, e fica bacana demais. Depois, você viu, né, as necessidades, percebeu ali, de orar, de arrumar mesa, seja o que for. Você precisa se disponibilizar. Tem a ver com aquilo que a gente falou, aquilo que a gente valoriza, a gente prioriza. Se for importante, você vai. Você não tem tempo para fazer um monte de coisa na vida, mas quando passar mal, vai no pronto-socorro, vai, arruma tempo. É assim, o que a gente valoriza, a gente prioriza. Então, disponibiliza seu tempo, seu coração para as coisas. Abandona essa postura de que todo mundo tem que servir você, as coisas foram feitas para você, você é o centro do universo. Coloque seus dons, seus talentos nas mãos de Deus e para de desculpa. Acha uma coisa para servir. Tem tanta coisa. Tem muita coisa. Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias? Eu fiquei olhando, essa igreja aqui está lotada de professores e a gente tem pouca sala. Verdade ou mentira? A gente tem várias salas. Muitos professores. E não tantos alunos assim. É que senão não é notícia de Deus pra gente? Vamos lá para nossa igreja estudar, que tem uns professores massa lá. Tem mesmo. Você não está mentindo. Pô, a gente tem que sala com 4 professores, às vezes 5. Todos excelentes, se dedicam, vão entregar uma lição assim, maravilhosa, teologicamente robusta, bem organizada. 20 pessoas? 25 pessoas? Onde está esse povo? Ah, mas é porque o fulano Beltrano, esquece o fulano Beltrano, chama seu vizinho, poxa. Chama seu amigo. Sei lá, às vezes ele está doido para assim, ele tá carente, doido não, ele está carente, desejoso de escutar uma palavra boa, um ensino legal, numa linguagem que dá para entender. Aqui tem muita. Traga ele. Ah, vamos lá, você não gostar? Pelo menos o café depois vai ser bom. Né? Ah, fica pelo menos pro café. Aí ele vem, quem sabe é isso que Deus sabe, porque nós já vimos, porque parece que também manco, a gente tem um monte de professor, menos gente para assistir, a gente tem um monte de sala aqui atrás, as salas estão vazias, elas não estão totalmente cheias, assim, podia ter mais salas funcionando, nós estamos inventando moda com sala, estava criando um estúdio aqui, nem vai rolar, não colou, não pegou, tem uma sala de bagunça, tem outra sala, jiu-jitsu, outra sala, Krav Maga, poxa, eu sou contra isso, eu estou com raiva disso, de jeito nenhum, mas podia ser sala de Krav Maga e sala de aula, podia ser sala de jiu-jitsu e sala de aula também, por que não? São dias diferentes, horário diferente, será? Pensa nisso. Perceber, disponibilizar, servir, atender de forma prática, concreta, não ficar imaginando o jeito melhor possível para fazer as coisas. Ô, gente, teoria demais é um... Ui, quase que sai. É um problema, ficar só teorizando. Pega e faz, o feito é melhor que o perfeito, fica criando um monte de pontos assim, tá, mas não faz alguma coisa, vai lá, serve. Não deu certo, não foi bem essa semana que vem você melhora, você consegue, e aí você vai edificar, vai participar do resultado da graça do Senhor, na vida das pessoas, na vida desta comunidade também. Ninguém precisa fazer tudo, mas todos podem fazer alguma coisa. A gente não precisa de alguém aqui super, o fulano faz tudo, não. Essa pessoa, normalmente, não dura muito tempo, porque ela se esgota, ou ela faz isso para cobrir um outro problema na vida dela, então ela fica compensando. O fato é que a mão não tem que fazer o que o pé faz, o pé não tem que fazer o que a mão faz. Você não precisa fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Amém, meus irmãos? O modelo perfeito é esse, eu participo porque Cristo se envolveu. Cristo se envolveu comigo, por isso eu participo da obra dele. Eu quero ler com você Marcos capítulo 10, verso 45. Eu sirvo, não é só porque alguém falou comigo que eu te servi, porque eu vejo um exemplo no meu Senhor e no meu Salvador. Marcos 10, 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Anota esse texto, não perde ele de vista, guarda ele aí, se é sua Bíblia de papel, dobra a folha aí que está esse negócio, marca, risca. Se é de celular, manda para você mesmo, manda para o WhatsApp, aí, não manda agora não, senão você vai embora e não volta, né? O maior participante foi ele. E é interessante que ele não fez isso de longe, né? A gente olha em Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha o modelo, olha para quem Paulo está olhando. Vou fazer, não é porque eu estou mandando, não. Estou fazendo porque Cristo fez por mim. Meu exemplo é ele é o modelo.
Não vou fazer a distância, vou fazer de perto. Minha vida, estou ali. Nós não servimos para conquistar o amor de Deus, meus irmãos. Nós servimos porque já fomos conquistados por esse amor. Servimos porque já fomos alcançados de forma irresistível por este amor. E é assim que a gente vai. Igreja é isso. Pertencimento e participação. Atitude, ajuda, um ao outro, né? Vamos pensar numa outra figura aqui para a gente... Quem passa ali na terceira ponte, pelo menos uma vez por mês, levanta a mão. Todo mundo. Quem levanta? Quem não passa, sorte sua. Né? Não precisa passar. Passa pela segunda, ou pela 5 arcos. Pastor, não passo. Eu vou, meu sentido é o sul, eu vou para Guarapari. Tudo bem, mas você vai entender. Se aquela ponte, ou qualquer outra ponte, que você passar hoje, amanhã, essa semana, você vai olhar para a ponte e vai falar assim, pois é, se fosse uma pessoa só para construir essa ponte aqui, não dá. Precisou de um monte de gente. Alguém para planejar, um para poder requisitar, dinheiro de alguém, normalmente é o nosso, né? De alguém não. Nosso dinheiro, as coisas, serviços, vários trabalhadores ali, porque um só seria impossível que aquilo se realizasse. Só tem uma ponte nesse mundo que foi feita por uma pessoa só. É a ponte de mim a Deus, que foi Jesus quem fez. Só ele. Fora isso, todas as outras é mais de uma pessoa. Só uma ponte entre mim e meu Deus, meu Salvador, foi feita por um só. Todas as demais pontes são feitas entre nós, por meio de nós, nós trabalhando juntos. Todo serviço que vai melhorar aqui só vai melhorar se a gente entender que pertence a esse lugar e que a gente pode participar desta construção, né? Um pequeno serviço de cada um, ofertado, oferecido em amor, vai ter uma consequência gigante no final das contas. Tem um desafio para você, eu vou depois mandar isso no WhatsApp da igreja, mas eu vou falar de uma vez para você não esquecer, para você já ir pensando nisso. Né? 3 quadradinhos aqui para você marcar, para você fazer. Tá? Quem pertence à família de Deus, ele não fica só na plateia, né? Ele não fica só na arquibancada, curtindo o espetáculo, não. Ele assume lugar no corpo. Por isso, identifica uma necessidade ao seu redor, na igreja, na comunidade. Peça a Deus para abrir sua visão, para você enxergar, para você ver o que pode ser feito, o que eu posso fazer. Não é o que o outro pode fazer, não. Porque se ficar arrumando trabalho para os outros é fácil, né? Fulano podia fazer isso, fulano podia fazer aquilo. Aqui eu quase não experimentei isso, mas eu já trabalhei em igreja, o pessoal tinha um monte de ideia legal demais, mas as ideias eram todas para eu fazer. Pastor, seria legal se fizesse tal coisa, né? Falei, isso mesmo, irmão? Então, o senhor vai fazer? Eu falei, não, a ideia é sua, pô. A ideia é sua, Deus está dando a visão para você, eu oro para você, eu te abençoo, vem cá. Deus, guarda ele, o senhor que deu a visão, dá também a condição. Vai com Deus. Aí pararam de ter visão. Então, você vai olhar ao redor, você vai olhar alguma coisa que você possa fazer. Se você já está fazendo, já está trabalhando, já está envolvido, louva a Deus, fala assim, obrigado, porque eu já me achei no meu lugar, estou servindo aqui, ali. Obrigado, Senhor, que privilégio, Senhor, poder participar da sua obra, como um membro individualmente ligado a esse corpo, que quando opera alguma coisa em favor do outro, acaba recebendo também, que é assim que a Bíblia diz. Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Mas você que não se entendeu ainda, Senhor, me ajuda a olhar, me ajuda a enxergar, o que eu posso fazer? Porque se você der 1 hora da semana, não estou falando para o culto aqui não, 1 hora para alguma coisa, é 1 hora a mais que nós vamos ter na carga de horas aí para as coisas acontecerem. Se ele puder vir aqui 1 hora para bater martelo, 1 hora, não tinha, agora tem. Eu acho que você está entendendo bem. Segunda coisa, primeiro identifique a necessidade, depois reconheça e disponha, né? O que Deus colocar nas suas mãos, seja dom, talento, recurso, oferte. É uma rendição isso aqui. Faça isso. Terceiro e último, dê hoje o primeiro passo real de serviço de forma intencional, sem esperar reconhecimento. Não assine o projeto, só participa. Você não precisa aparecer lá no rodapé, seu nome não precisa, o meu nome não precisa. Apenas se envolva, vá lá. Você não precisa dessa lanterna em cima de você, do holofote te iluminando. Você não precisa, eu não preciso. Porque se você, assim como eu, já sabe que pertence à família de Deus e que é membro do corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo, que tem seu lugar, sua função, você não vai ficar precisando tatuar algo em você para os outros ver. Não, você não precisa. Olha, tá vendo? Olha eu aqui, aquela setinha. Não precisa. Você não precisa disso. Dê um passo, o primeiro passo real de serviço. Eu quero terminar orando com você a respeito dessas coisas, né? Vamos abaixar a cabeça, vamos fechar os olhos, vamos orar.
nós podemos orar por algumas situações aqui, né? Eu vou ler aqui, vou estar orando junto com você, e aquilo que se fizer sentido para a sua condição nesse momento, você fala aí dentro do seu coração, ou com a boca mesmo, fica à vontade, você fala, amém, Senhor, eu quero, desejo. Nós podemos agradecer a Jesus por Ele ter entrado na nossa história. Ele não ficou distante da nossa dor, da nossa condição. Ele não ficou na arquibancada. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. O Senhor podia ter ficado só olhando, só dando palpite, só apontando a direção, e sempre o Senhor estaria certo. Mas o Senhor não fez isso, Jesus. O Senhor entrou na minha história, na história de cada um de nós aqui. Obrigado por isso, Senhor. Porque o Senhor não ficou distante, e o Senhor não está distante, está perto de cada um de nós. Louvo o teu nome, Jesus, por isso. Uma outra coisa, pedir perdão pela nossa passividade, pelo comodismo, pelas vezes em que escolhemos viver apenas como espectadores. Eu vou orar sobre isso agora. E se for o seu caso, Deus está te dando uma oportunidade de mudar, virar essa página. Senhor, perdão, Senhor. Eu te peço perdão por atitudes de passividade, de comodismo, pelas escolhas erradas de ficar apenas observando, apenas sendo um espectador da sua obra. Eu te peço perdão por todas as vezes que fiz isso. Peço perdão para mim, peço perdão pelos meus irmãos aqui também. Peço em nome de Jesus. Agora eu quero orar também por aqueles que foram machucados, né? Foram feridos. Continua com seus olhos fechados, sua cabeça baixa, para você não se distrair. E que por isso estão aí rancorosos, medrosos, vivendo uma vida de egoísmo, cheia de razão por causa da falta de perdão, viciados em comparação. Deus, tem misericórdia agora, traz uma cura profunda, uma cura verdadeira para todo aquele que está vivendo do passado e no passado, cheio de marcas, que fica colocando lente de aumento nos erros, nas falhas, nos malfeitos do passado. Cura, fecha essas feridas, meu Pai, por favor, em nome de Jesus. Elimine esses medos, essas comparações, esses vícios, essas manias egoístas de viver, que estão sendo respaldadas em experiências ruins, que não são a experiência que o Senhor quer dar para cada um dos meus irmãos nessa noite. Por isso eu te peço cura, Senhor. Visita com cura o coração de cada um irmão e irmã que precisa dessa manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar também, Senhor, porque o Senhor nos dê graça para viver uma vida humilde, alegre, com felicidade, suprindo as necessidades reais do corpo de Cristo. Afinal de contas, a sua palavra nos mostrou nessa noite, nos lembrou nessa noite, nos ensinou nessa noite, nos incomodou nessa noite, dizendo que nós somos um povo, uma família de Deus e que pertencemos ao corpo do Senhor Jesus. E que nós não podemos viver como a nossa fé como se ela fosse um apêndice que acontece apenas no domingo ou poucas vezes na semana. Nós temos que viver uma vida na sua presença constante. E uma das maneiras da gente viver essa identidade nova que o Senhor nos deu é servindo. A maneira que o Senhor nos deu é essa, é servindo o povo de Deus e as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. E para isso nós precisamos de humildade, nós precisamos servir com alegria, felicidade, com disposição de ser o suprimento, a providência do Senhor no corpo de Cristo, daquele que o Senhor colocar do nosso lado. Eu peço que seja assim, meu Pai, porque eu pertenço e eu quero participar. Meus irmãos pertencem e eles também querem participar. Isso é ser igreja, é isso que nós queremos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.